Olá, amigos e irmãos. Eu estou aqui a aproveitar o sol, como vocês podem ver, os pequenos sinais da primavera que temos que dar graças. Muito bem acompanhado aqui com o Ruben, que quer dizer-vos qualquer coisa. O que é que queres dizer? I miss you a lot. I miss you a lot. O Ruben tem muitas saudades vossas e eu espero que os irmãos estejam bem, recolhidos em casa, como assim são as indicações das autoridades de saúde, a beber o chazinho de limão com gengibre e é um prazer estar convosco. Hoje seria o dia que nós estaríamos juntos na nossa igreja em Toronto e, como tal, não podendo, precisamos de usar estas novas tecnologias para podermos estar em contacto uns com os outros. Irmãos, não há dúvida que vivemos dias de desafio ao nível global, desafio para todos e para todas as áreas, desafio para os governos, desafio para os hospitais, desafio para a capacidade de resposta que as pessoas estavam preparadas, mas pelos vistos percebemos que a sua totalidade estavam mal preparadas. E também, até ao nível da Igreja, o desafio de sermos Igreja fora das quatro paredes e podermos comunicar como estamos a fazê-lo. Eu gostaria de partilhar convosco uma pequena reflexão, uma pequena palavra, mas antes disso queria dizer-vos que para a nossa celebração de domingo, que é o primeiro domingo do mês, por favor, preparem-se para tomarmos a ceia do Senhor juntos. Então, preparem o pão, o cálice, para, durante a nossa celebração, podermos tomar a ceia do Senhor juntos e lembrarmos assim o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também dizer-vos, agradecer-vos, irmãos. Vários irmãos da Igreja têm demonstrado um amor e uma preocupação incríveis com a Igreja, comigo, com a minha família, com a obra de Deus. Eu quero agradecer o vosso amor, o vosso carinho, a vossa generosidade em procurar perceber se está tudo ok e continuar também a ajudar, a contribuir, apesar de não estarmos perto fisicamente. Isso vale ouro, irmãos. Esse amor, essa compaixão, essa preocupação é apreciada, é reconhecida e, acima de tudo, é também honrada por Deus, porque Deus ensina-nos a sermos fiéis sempre e em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. Quero também continuar a informar-vos que nós iremos e estamos a pôr todos os nossos cultos e celebrações no nosso website www.novasdealegria.ca e vai ter ao site da Igreja, e quando você carrega no Assiste Live, vai diretamente para o canal do YouTube da Igreja, onde estão todos os cultos, todas as mensagens que temos procurado partilhar e trazer até si. Por isso, não se esqueça de nos visitar e de fortalecer a sua fé em dias como este. Agora, na nossa reflexão de hoje, eu não sei quanto a si, mas eu já estou um bocadinho cansado das notícias e nos últimos dias, se calhar tenho ocupado apenas 5 minutos do meu dia a ler as manchetes principais e a perceber o que se passa, porque não dá para estar a ler as notícias de uma forma constante, porque não é saudável para nós e é mais do mesmo. A verdade é que o vírus parece estar a crescer na sua propagação e na influência da vida de tantas pessoas, e nós queremos e temos orado por aqueles que já tiveram que perder algum familiar por causa deste vírus, outros que perderam o seu emprego por causa desta situação e estão em casa, outros que, não tendo a sua questão legal regularizada, estão em dificuldades e em preocupação por causa da incógnita do futuro e do tempo que não sabemos que irá demorar.
Então, estamos em oração por todos vocês e nós, antes de terminarmos a nossa reflexão, vamos orar por todos vós e por todos aqueles que estão em dificuldade nesta hora. Se você tem a sua Bíblia consigo, eu gostava de o convidar a abrir em Lucas, no capítulo 22 e o versículo 54. Como você tem reparado, esta pandemia e esta nova realidade que o mundo está a enfrentar tem acabado por distrair e desviar um pouco o foco da nossa atenção sobre o momento que nós estamos a viver. Nós estamos a dias da celebração da Páscoa, onde recordamos a morte, a entrega do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição também. E se existe algo que nos pode ajudar durante esta pandemia que estamos a atravessar e a nossa vida limitada por todas as razões que vocês sabem, se nos focarmos um pouco mais nesta reflexão dos dias que se aproximam até à Páscoa, nos ensinos de Jesus, da Palavra de Deus, o que é que aconteceu, o que é que Jesus ensinou, o que é que Ele nos mostrou, com certeza que o nosso estado de espírito, a nossa fé, a nossa confiança será nutrida com a Palavra de Deus e não com notícias que, infelizmente, trazem más notícias. Então, se nós nutrirmos a nossa vida com Deus, com a Palavra de Deus, com a celebração, cada um individualmente e coletivamente como igreja, onde estivermos, esta morte e ressurreição de Jesus Cristo, com certeza que iremos ter também a força que precisamos para enfrentar esta dificuldade. E eu gostava de trazer até vocês um episódio que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54, e diz assim a Palavra de Deus. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe, está-se a referir a Jesus. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele, Pedro, negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu também és deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Até aqui a palavra de Deus. Este é um episódio bem conhecido dos momentos que nos lembram e, segundo a palavra, nos retratam a prisão e todos aqueles falsos testemunhos e o sofrimento que impuseram a Jesus e as falsas acusações. E neste momento, Pedro foi testado na sua fé a respeito da sua relação e da sua proximidade com o seu Salvador. Obviamente que nós sabemos o que aconteceu. Conforme Jesus tinha avisado Pedro, Pedro acabou por negar que conhecia Jesus, e isso trouxe choro amargo à sua vida. E pensando neste texto da palavra, pensando também nos dias que estamos a viver, se há coisa que a Igreja precisa de fazer nesta hora, é mostrar em quem crê, aonde está depositada a sua fé, e, de alguma maneira, sermos uma influência para as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que nos rodeiam e que ainda não
conheceram Jesus ou não se entregaram e não experimentaram ainda este amor de Deus revelado em Cristo, estão a precisar de esperança, estão a precisar de uma palavra de ânimo, estão a precisar de se chegar a Deus, de conhecer o caminho da salvação que somente está em Jesus Cristo. Nós temos uma excelente oportunidade, igreja e irmãos, de sermos um testemunho, de sermos uma bênção, de sermos sal, de sermos luz e de não negarmos o nosso Salvador por não falarmos do nosso Salvador. Talvez nós não estamos numa situação como Pedro estava e provavelmente, como é óbvio, depois de ver toda aquela injustiça e aquela cilada que fizeram Jesus, provavelmente o medo que fizessem o mesmo com ele, o medo que o prendessem, o medo que o acusassem, o medo que injustamente lhe causassem tanto mal como causaram Jesus Cristo, provavelmente no meio daquele medo fez com que Pedro tivesse negado Jesus. Mas esta palavra que sirva também de advertência e de exemplo para nós, porque existe muita maneira de negar Jesus. Se eu não falar daquele Jesus em que eu creio e que eu amo, não estarei eu a negá-lo? Se eu partilho nas redes sociais tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu encontro com o meio mundo e não partilho acerca da vida e da salvação e da esperança que há em Jesus Cristo, não estarei eu a negá-lo? Quando eu não assumo a minha fé diante dos outros, diante dos vizinhos, dos familiares, dos amigos, não estarei eu a negá-lo? Há muita forma de negar Jesus. E igreja, irmãos, o mundo precisa de conhecer a esperança que há em Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a palavra, Jesus ensinou-nos a ser sal, Jesus ensinou-nos a ser luz. E interessante, eu gosto dos termos porque quando nós temperamos uma comida, seja ela qual for, é um bocadinho de sal. Quando nós precisamos de luz, onde quer que seja, também precisamos de um pouco de luz, porque sal a mais vai acabar por estragar a comida e luz a mais vai até acabar por nos roubar a visão daquilo que nós precisamos de fazer, porque ficamos encandeados. Então, com equilíbrio, com a medida certa, com sabedoria, sem menosprezar ou entrar em discussões ou conversas que não são próprias para as redes sociais, porque dão mau testemunho do nome de Jesus Cristo, mas que aproveitemos este momento que estamos a viver para sermos testemunho. Jesus, das últimas coisas que disse aos seus discípulos foi para eles irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho a toda a criatura. Ou seja, nós temos esta missão. No nosso metro quadrado de sermos sal e luz, de sermos testemunhas, de pregarmos o Evangelho, de mostrarmos o Evangelho e de falarmos da razão, da esperança que há em nós. Estamos no meio de uma crise global, uma pandemia que tem afetado a vida de tantos. As pessoas precisam de ouvir e de lembrar que Jesus, Ele nos dá a paz e a esperança que nós precisamos, tanto no meio do temporal que estamos a viver, como também a esperança da vida eterna. Porque é um facto que muita gente tem morrido e, infelizmente, muita gente vai morrer por aquilo que está a acontecer à nossa volta. Então, que aqueles que vão ter que enfrentar o vírus e que é o fim dos seus dias, que eles possam ir e partir com Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas como é que eles poderão partir com essa certeza da salvação se não ouvirem o Evangelho, se não ouvirem a Palavra de Deus, se não conhecerem o amor de Deus revelado em Cristo e que estamos a celebrar nesta altura da Páscoa? Irmão, irmã, não negues Jesus. Não negues o teu Senhor e o teu Salvador. Usa os recursos, usa as redes sociais, usa a forma de comunicar com a tua família, com os teus amigos, o WhatsApp, o que quer que seja, para partilhar aquilo que vai trazer vida e esperança à vida daqueles que estão à nossa volta. A Igreja é a esperança do mundo, porque a Igreja
tem como missão partilhar e apresentar Jesus Cristo, que é mesmo a esperança do mundo, que é a ressurreição e a vida, que é a porta, que é a solução para este mundo que está desesperado, que está com medo do amanhã, que não sabe o que vai acontecer. Jesus, Ele quer trazer a paz e a esperança que as pessoas precisam. Mas para isso é preciso que a Igreja seja Igreja, cumpra o seu papel, não negue o nome do Senhor, mas que aproveitemos esta oportunidade e os canais de comunicação que temos para anunciar o seu nome. E eu gostava, antes de terminar, de o convidar a orar comigo. E vamos orar sobre este assunto que refletimos, para que a Igreja seja luz e esperança nestes dias, mas também vamos orar por todos aqueles que estão a sofrer, aqueles que perderam o seu emprego, aqueles que estão a trabalhar nos hospitais. Vamos pedir a bênção e a graça de Deus. Pai, louvamos o Teu nome nesta hora e chegamos à Tua presença no nome de Jesus Cristo e com a confiança e a certeza que Tu nos ouves e que Tu nos amas, Pai. Oramos para que a Tua palavra possa despertar o nosso coração, para não sermos achados a negar o Teu nome através do nosso silêncio, a negar o Teu nome através da ausência do testemunho, a ausência da partilha, mas que possamos, com a medida certa, Senhor, sermos sal, sermos luz, trazermos esperança e a palavra da salvação para as pessoas que não Te conhecem e que precisam desesperadamente de Te conhecer. Oramos também por aqueles que estão doentes nos hospitais. Tu tens o poder de os restaurar. Senhor, faz um milagre nas suas vidas, em nome e no poder de Jesus. Que aquele vírus desapareça dos seus corpos e toda a infecção que esteja, Senhor, a causar este mal-estar nos seus corpos, Pai. Ajuda os médicos, ajuda os enfermeiros, ajuda aqueles que estão na linha da frente, nos hospitais, os paramédicos. Ajuda os governantes, dá-lhes a estratégia adequada para lidar com estas situações. Ajuda as famílias que perderam o seu trabalho, supra as necessidades e ajuda-nos a sermos solidários uns com os outros e ajudarmos uns aos outros também, por amor ao Teu nome. E os irmãos que estão a acompanhar, Senhor, este tempo nas suas casas, guarda-os, abençoa-os, dá-lhes a Tua paz, dá-lhes a Tua proteção, em nome e no poder de Jesus Cristo. Ajuda-nos a sermos um reflexo Teu e testemunho do Teu nome e da esperança que há em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém. Obrigado pela sua companhia, que Deus o abençoe, fique em casa, evite contactos com pessoas no exterior e, se precisar de ajuda, use o número de telefone, ligue para nós, para mim, para a minha esposa, estamos aqui para vos servir, para orar convosco e alguma necessidade que precisem, disponham que será um prazer procurarmos ajudar, está bem? Deus vos abençoe, temos saudades vossas e saudades de estarmos juntos para celebrar Jesus. Amém.